don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, 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 home? And loving you so, 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 so. The way I used to love you, no, I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, 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 home? And loving you. Olá, meu nome é Laide, estou aqui para resenhar para vocês. Não vou dar spoilers, claro, porque o livro vale muito a pena, já vou dizer logo desde então, que vale muito a pena comprar, viu? Esse livro eu não comprei, eu peguei emprestado da minha sobrinha, porque eu já tenho experiências, já tive encontros literários com Milton Ratum. E esse livro aqui, o título dele é Cidade Ilhada. E me chamou muita atenção porque é uma reunião de contos. E como eu sou ficcionada por contos, adoro contos. E como eu já li também o romance Dois Irmãos de Milton Ratum, então esse livro aqui me chamou atenção e eu quis lê-lo. E quero resenhar para vocês, dar algumas dicas, falar do Milton Ratum. Não vou falar de todos os contos porque é impossível, teria que fazer 2, 3 vídeos para falar de todos esses contos. Eu vou falar somente de um conto, que é o que mais me chamou a atenção, que eu gostei. Todos eles eu gostei, porque são literatura muito contemporânea, Milton Ratum, de fácil entendimento a escrita dele. Então, Milton Ratum, ele nasceu em 1952. Ele morou a infância dele toda e a juventude na cidade de Manaus. Ele é amazonense. Em 1967, ele mudou para Brasília. Ele estudou no colégio de aplicação da UNB. Depois, em 1970, ele mudou para São Paulo. Lá em São Paulo, ele cursou a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, na USP. Trabalhou como jornalista cultural. Ele ele lecionou também História da Arquitetura. Em 1980, ele viajou como bolsista para Barcelona, na Espanha. E foi ele morou também em Madrid e Barcelona, nas duas cidades, inclusive. Morou em Paris 3 anos. Ele ele viajou para Califórnia. Milton Ratum, ele tem uma vasta experiência em viagens, em morar fora. Então, estou aqui para falar desse livro especificamente, que esse livro, ele tem essa reunião de contos, que na verdade, são 14 contos que Milton Ratum escreveu. E ele tem 125 páginas, a nota do autor e os agradecimentos ao todo, né? Em 125 páginas. Então, esse livro, ele fala dos 14 contos, que por nome de Varandas de Eva, Uma Estrangeira na Nossa Rua, A Carta de Brankov, um Oriental na Vastidão, Dois Poetas da Província, O Adeus do Comandante, Manaus, Bombaim, Palo Alto, Dois Tempos, A Casa Ilhada, Bárbara no Inverno, A Ninfa do Teatro Amazonas, A Natureza Ri da Cultura, Encontros na Península, Dançarinos na Última Noite. E falarei para vocês do conto Encontros na Província, que é o penúltimo conto, que é o conto que eu gostei. Sim, todos eu gostei demais, mas esse é insuperável, porque vai falar justamente dessa intertextualidade que Milton Ratum colocou nesse conto, da intertextualidade que tem com as obras do Machado de Assis. Então, esse conto esse rapaz mora em Barcelona, ele não tem nome, não fala o nome dele no conto. Ele trabalha, inclusive fala que ele trabalha, ele é um faz de tudo em Barcelona, que é essa vida de imigrante quando chega num país. Ele trabalha como balconista, ele trabalha numa mercearia, ele trabalha como garçom no bairro Gótico, ele trabalha garçom em várias tascas de vinhos, que as tascas são aqueles bares bem antigos. Como garçom, ele trabalhou nessas tascas, então ele era aquele tipo faz de tudo. E ele coloca um anúncio, anúncio no jornal oferecendo os serviços dele de professor de língua portuguesa. Ele
oferecia para os moradores de lá, quem era, como fosse espanhol, estivesse interessado, que isso lá é muito comum, oferecer os serviços. E essa senhora liga pra ele e marca o encontro pra ele ir lá na casa dela. E ela marca, ela é viúva, essa senhora, ela é viúva. E o nome dela é Victoria Soler. E essa senhora, à medida que eles vão tendo esses encontros, ela vai narrando pra ele e ele fica muito curioso. E ela tem uma fixação muito grande porque quer aprender português, porque quer aprender aquelas expressões que tem dentro do livro do Machado de Assis. E ele pergunta sempre para ela, mas por que você se centra somente no Machado de Assis? Vai perguntando para ela. Aí um dia ela fala para ele, sabe por que eu quero aprender Machado de Assis, ler todas as obras? Por causa do meu namorado, do meu ex-namorado. O nome dele é Luiz Soares. Ela um dia vai de férias para Portugal e lá ela encontra num bar lá, num restaurante, ela encontra esse Luiz Soares e eles começam a ter uma conversação e ela vê que ele é muito culto, ele leu muito, só que ele fala pra ela que ele centrou a vida dele toda nas leituras de Machado de Assis e essa de Queiroz. Ele sabe tudo do Machado de Assis e essa de Queiroz. E ele sempre questiona que Machado de Assis, ele era que ele não gostava dos temas, ele não gostava dos temas das obras do Machado de Assis. Aí ele falava assim que as leituras, os temas do Machado de Assis era muito psicológico, os personagens tinham muito desvio de caráter, e ele ficava falando do Machado de Assis, e que o Essa de Queiroz era o melhor escritor da vida dele, que Machado de Assis não era tudo aquilo que a mídia dizia. Que para ele, escritor era o Essa de Queiroz, não Machado. E vai nesses encontros que ela tem, ela sempre faz a ponte aérea. Ela mora em Barcelona, mas encontra com ele lá em Portugal. E um dia ele se encontra e ele sai do hotel e ela fica na janela observando ele. Quando ele passa próximo de um mendigo e ele oferece uma moeda pro mendigo. E o mendigo vai pegar a moeda e ele retrai a mão. E ela não gosta dessa atitude dele. E ela fica, a partir desse momento, ela fica com um pé atrás com ele. Sempre observa de perto. E ela coloca na cabeça obstinadamente que quer descobrir a vida dele. Porque até então ele falava que ele lia muito, que ele não tinha uma vida assim muito agitada, que ele lia muito e cuidava de uma senhora idosa. Esse era o trabalho dele, até então. E ela quer descobrir sobre a vida dele. Aí um dia ela marca um encontro com ele no domingo. Inclusive ele não queria ir nesse domingo, porque ele disse que não poderia, que o pessoal requisitava os serviços dele no domingo, era o dia que mais precisavam dele no domingo. E ela bate o pé que não, que quer se encontrar com ele no domingo, e ele concorda. Vai pro hotel lá, e lá no hotel ele dorme, e ele acorda tudo apavorado, que precisa voltar para casa. E aí, nesse dia ela tira de opinião e segue ele. Quando ela se encontra, quando ela dá com ele lá nessa casa, que inclusive é a casa dele, e encontra uma senhora bem mais velha do que ele. Ela vive na cadeira de roda, ela não anda, essa senhora, ela é deficiente. E ele apresenta, e ele até então não fica acanhado, assim, ele fica acanhado, mas apresenta ela naquele cinismo, fala assim, olha, fala pra esposa dele, eu lhe falei da minha professora de espanhol, que ele sempre comentou pra esposa que tinha uma professora que estava ensinando espanhol a ele. E ela fica ali, né, conversando com o pessoal, só que aí um momento essa senhora de cadeira de roda chama ela para conversar, e ela abaixa no ouvido, a senhora pede para falar no ouvido dela. E a senhora fala para ele, fala para ela, fala assim, olha, espero que meu marido se torne melhor, que com amor ele poderia se transformar, né? Mas eu acho que ele não sente amor por ninguém, nem por ela, nem por ninguém, porque esse Luiz Soares, que era
o amante dela, ele tinha raiva do Machado de Assis, porque como ele lia muito as obras do Machado de Assis, ele se via refletido o caráter dele nesses desvios nesse desvio que ele tinha, via se refletia a personalidade dele nos personagens do Machado de Assis. É por isso que ele não gostava das narrativas do Machado de Assis, dos temas das obras do Machado de Assis. E tem então, só que ele nunca comentou pra ela qual que era o personagem que ele não gostava do Machado de Assis, que tinha, eu acho que tinha algum personagem específico lá que ele falava super mal do Machado de Assis. E ela termina o romance, ela volta para Barcelona, inclusive ela pensa em mudar para Portugal, mas aí com essas mentiras todas que ele fez, que ele aprontou, que ele omitiu, ela volta para Barcelona e termina o relacionamento. E aonde que volta lá, ela conversando com o brasileiro, que esse rapaz brasileiro. Aí no romance, aí ela fala, aí lá no final ela Milton Raton termina o conto com uma pergunta. Agora eu quero encontrar aquele louco nas páginas de Machado. Mas em qual conto ou romance? Tu sabes, professor? Ela faz essa pergunta pro professor, a Victoria Soler. E eu acho que ela fica tão encabulada também que ela quer, porque quer ler todas as obras do Machado de Assis para encontrar esse louco, aquele personagem justamente que dava inspiração pro Luiz Soares, que o Luiz Soares se via refletido e ele tinha um ódio tremendo. O ódio dele era impressionante contra Machado de Assis, que ele chegava a ter ódio do Machado de Assis. Ele exaltava tanto essa de Queiroz que ele chegava a ter ódio.